Jesus. Que alegria mais uma vez podermos estarmos juntos nesse trabalho abençoado para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Quero louvar a Deus, meus irmãos, pela vida do nosso querido pastor Arnóbio Tavares, a irmã Antônia Soares, toda a equipe do Louvor e Palavra que com tanta alegria e dedicação tem feito esta obra de Deus acontecer. A você, meu irmão, que nos acompanha, que já foi abençoado, alcançado pela primeira mensagem, pelo nosso amigo, irmão e pregador James Barbosa, que Deus te abençoe. Ainda dá tempo você convidar mais uma pessoa, um amigo, uma pessoa não evangélica, uma pessoa que precise ouvir, continuar ouvindo a voz de Deus essa manhã. Eu quero com muita alegria mandar a paz do Senhor para toda a minha família que está nos assistindo, minha esposa, meus filhos, os amigos, os irmãos da congregação em Vila Marília, pela qual nós estamos lá representando o nosso pastor. Mandar um abraço aqui para toda a equipe do programa, que hoje está representada pelo presbítero Stassi, nosso amigo. Enfim, que Deus abençoe a todos os meus irmãos que estão nos assistindo de outras cidades, de outros estados. Que Deus te abençoe. O Senhor terá ainda uma palavra para falar aos nossos corações. Gostaria de pedir aos nossos irmãos que puder nos acompanhar um texto que está no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 49, o versículo 1 e o versículo 2, que assim está escrito: Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Versículo 3, e me disse: Tu és o meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. E você diz amém. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nessa manhã, buscando a Deus e pedindo a Ele orientação acerca de uma palavra para que nós pudéssemos compartilhar com meus irmãos, e aprove a Deus vir ao nosso coração esses versículos que eu gostaria de subordinar essa reflexão ao tema como flechas na mão do arqueiro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós abrimos nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, um livro que por si só carrega um arsenal para que todos nós tenhamos subterfúgios para buscar o nosso Senhor, sermos confrontados pela palavra de Deus, reanimados pela palavra do Senhor e sobretudo, consolidar-nos a forma pela qual Deus cuida, abençoa e dirige o seu povo. Mas no capítulo 49, os primeiros versículos, esses que nós lemos, nós vemos uma comparação, uma forma pela qual Deus usa o seu profeta, referindo-se ao seu povo Israel. E ele usa aqui uma analogia, trazendo duas ferramentas de suma importância para as batalhas no tempo antigo, sobretudo no tempo bíblico, que fala da espada e da flecha. O versículo que nós lemos diz que o Senhor, desde o ventre da minha mãe, me chamou, fez menção do meu nome. Só aqui eu já aprendo que todo escolhido de Deus, todo vaso, toda ferramenta que será usada por Deus em algo específico, Deus lhe deu um nome. Eu entendo aqui que para ser usado por Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Todas as vezes que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é iniciado um processo de aperfeiçoamento, um processo de amadurecimento, um processo de conhecimento espiritual, aonde o próprio Deus, pela sua palavra, vai tratar da nossa vida, tirando os excessos, tirando toda a carga do passado. E a primeira coisa que Deus nos dá, ou que muda, é o nome. Quando nós vimos no nosso tempo, todos nós temos um passado, e quando nós entregamos a vida ao Senhor, a gente chega com a carga do mundo, e essa carga tem que ser tirada.
Talvez em um tempo antigo nós éramos conhecidos por apelidos, por codinomes pejorativo, e muitas das vezes que dava ênfase a algo ruim, a algo negativo, a coisas que não agradavam a ninguém. Então, quando a gente adere à fé, quando a gente abraça o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a primeira coisa que Ele faz é nos dar um nome. Se antigamente a gente era treva, a gente passa a ser luz. Se antigamente a gente era mentira, a gente passa a ser verdade. Se antigamente a gente era noite escura, a gente passa a ser manhã ensolarada. Se no tempo antigo a gente era tristeza, a gente passa a ser alegria. Se no tempo antigo a gente era maldição, a gente passa a ser bênção. Ou seja, existe uma mudança, existe um tratamento. E o Senhor esta manhã traz-nos aqui pela sua palavra para recobrar de todos nós. Nós temos um nome, nós temos algo que Deus mudou, que Deus transformou, que Deus nos deu, e só Ele era capaz de fazer isso, ou melhor, só Ele é capaz de fazer isso, de apagar um passado triste, de apagar um passado de vergonha, de podridão, de decepção, e dar a nós um novo nome, e dar a nós uma oportunidade de novas escolhas, de dar a nós a oportunidade de sermos constituídos filhos de Deus. Mas a palavra continua, e eu acho interessante o versículo 2, onde está escrito: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha limpa, ou em outras traduções, uma flecha polida. Ele me guardou na sua aljava e me disse: esse é meu servo, a quem hei de ser glorificado. Se você prestar atenção, espada e flecha são ferramentas específicas e determinantes para uma batalha. Espada trata-se das batalhas pessoais, algo que nós lutamos contra a nossa própria natureza, para poder servir ao Senhor da maneira em que Ele deseja que seja feito. Flecha, batalhas distantes, batalhas interpessoais. Se a espada nós defendemos a si mesmo, com a flecha nós defendemos ou guardamos todo aquele que está à nossa volta. Eu louvo a Deus pela maneira pela qual o Senhor se revela aos seus filhos. Batalhas pessoais nós enfrentamos com espada, são aquelas batalhas que já se apresentam, já está diante de nós, não tem mais como evitar, não tem mais como correr, e a gente tem que enfrentá-las. Não adianta usar a flecha quando o inimigo já está à porta, quando o inimigo já se revelou. Como da mesma maneira não dá para usar a flecha, bendito seja o nome, ou melhor, não dá para usar a espada quando o inimigo está distante, quando o inimigo está planejando, quando a gente percebe a astúcia do nosso inimigo. Como também não adianta usar a flecha quando o diabo já se aproximou, quando a luta já se manifestou. Então são coisas específicas para ser usadas em um tempo específico. Mas eu fui pesquisar e me chamou a atenção como uma flecha limpa. Em Isaías, no Salmo 27, versículo 3, se eu não me engano, a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então a flecha na Bíblia é uma ferramenta indispensável, e eu já quero começar a compartilhar com meus irmãos que todo aquele que é usado como flecha na mão do Senhor, a nossa responsabilidade primeiro é proteger, salvaguardar aqueles que estão dentro do nosso raio de ação. E segunda característica pela qual é usado a flecha é para manter o inimigo distante.
distante, é para manter o inimigo longe. E como a gente faz isso? A gente mantém o inimigo longe quando a gente tem uma vida de oração. A gente mantém o inimigo longe quando a gente mantém uma vida de intimidade com Deus. A gente mantém o inimigo longe quando a gente é ensinado, tratado pela palavra de Deus. Nessa manhã, eu não sei como está como está a sua vida atualmente falando, mas eu sei que você que nos ouve nesta manhã é sim uma ferramenta nas mãos de Deus. E quem sabe Deus te levantou para ser flecha, Deus te levantou para ser usado na mão do valente dos valentes, que é o nosso Deus. Eu não sei, queridos, se a guerra conseguiu parar-te, se a guerra conseguiu te paralisar, pausar aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Mas nessa manhã, pela palavra de Deus, eu quero te encorajar e lembrar a você que você ainda é uma ferramenta nas mãos de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, irmãos, a flecha, bem como a espada, são instrumentos de Deus para a gente usar nas batalhas da vida. As flechas não eram feitas em série, era um processo individual, era um processo artesanal. E é sobre o processo da confecção das flechas que eu quero falar e chamar a sua atenção essa manhã. Quero lhe pedir que dobre a sua atenção, compartilhe alguém, marca com alguém esta manhã para também ser abençoado por esta mensagem. Quando nós observamos a vida ou tratamento de um artesão para confeccionar a flecha, primeiro ele ia até a mata, ele ia até a floresta, tinha que escolher um determinado tipo de madeira específico, porque não é qualquer tipo de madeira que servia para ser confeccionado uma flecha. A madeira ela tinha que ser rígida, a madeira ela tinha que ser forte. Não adiantava pegar uma madeira fraca, uma madeira flexível para fazer a flecha, porque não ia ter bom êxito. O flecheiro podia ser bom de mira, o flecheiro podia ser bom de alvo, mas se a matéria-prima da flecha não fosse uma madeira rígida, consolidada, firme, o arqueiro errava o alvo. Tinha que ser algo sério, tinha que ser uma madeira específica. O que é que eu aprendo aqui nessa introdução? Que para sermos usados na mão do Senhor, do arqueiro, nós temos que ser pessoas rígidas, sérias, determinadas. Não dá para ser levado pelo vento, não dá para ser de maneira fácil arrancado do alvo. Tem que ser determinado, tem que ser conciso, tem que saber para onde está indo, tem que ter certeza que é uma ferramenta na mão de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A expressão no versículo 2, uma flecha limpa, uma flecha polida, abre um leque de revelação pelo crivo da palavra de Deus, para nos exortar que no processo para ser usado por Deus, o artífice, ele primeiro ia buscar a madeira, e esta tinha que ser específica. Depois de ser cortada, tirada os excessos, os espinhos, as folhas, os galhos, ou seja, o artífice tinha que tirar todas as impurezas, tinha que tirar todos os defeitos, para ser usado na mão do arqueiro celestial. A flecha tem que ser polida, tem que ser perfeita, tem que ser limpa. Escute, eu anotei aqui pelo menos 2 processos pelo qual
O artífice trabalhava na haste da flecha. A primeira, depois de ser colhida, depois de ser cortada, ele levava para a sua bancada para poder trabalhar, na bancada do artífice. Aonde ou que seria esta bancada hoje, pregador? A bancada pela qual o artífice trabalha é a igreja, é o altar de Deus, é a exposição da palavra do Senhor, é a palavra que pole a nossa vida, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos dá aptidão para servir ao Senhor, é a palavra que tira os excessos, é a palavra que tira tudo aquilo que nós vivíamos na vida passada. Depois dessa preparação, aí o artífice usava 2 tipos de lixa. A lixa grossa para o primeiro tratamento, e uma lixa mais fina, mais cuidadosa, que era para dar o polimento ou o acabamento final. O que é que eu aprendo com isso essa manhã? Que a lixa grossa é a ferramenta que Deus usa, aleluia, quando Ele nos escolhe para tirar todas as coisas antigas, tira as gírias, as palavras de baixo calão, as vestes mundanas que usávamos no passado, não dá mais para usar agora, uma vez que desejamos ser usado por Ele. Comportamento, ou seja, meu querido amigo Stasky, irmãos que nos ouvem, a lixa grossa servia para aqueles que desejam ser usado por Deus, para tirar todos os defeitos que são visíveis, aparentes, ou seja, é aquilo que logo se percebe pelos que estão à nossa volta. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, de ser usado por Ele nesta geração, a gente tem que aceitar ser tratado por Ele, porque quem é usado por Deus não fala o que quer, quem é usado por Deus não vai aonde quer, não fala como quer, não anda com quem quer ser usado por Deus se submete à sua vontade, tem que ser santificado, tem que ser tratado. O que era as habilidades mundanas não servem para ser usadas na casa do Senhor. Essa manhã a palavra está um pouco salgada, eu sei, mas tem o endereço certo. Deus quer tratar com essa geração que precisa conhecer a Deus de verdade e entender que Deus usa quem quer do jeito que Ele quer e não é do jeito que a gente pensa. Para exigir, ou melhor, para sermos usados por Deus, existem algumas exigências. Os excessos têm que mudar, o que não serve tem que sair. Mudanças que logo se percebem quando um homem, uma mulher, um indivíduo decide aceitar um chamado, decide aceitar a vontade de Deus na sua vida. A seu comportamento aparente, a primeira coisa que muda, a família olha e diz: está diferente. Os amigos olham e dizem: alguma coisa está acontecendo. O que é isso? Mudou o comportamento, mudou a forma de falar, mudou a forma de vestir, mudou a forma de negociar. O que foi que aconteceu? É o tratamento, é o Espírito Santo passando a lixa grossa, tirando aquilo que não serve. Mas escuta, depois do artífice escolher a madeira, tirar os excessos aparentes, a casca, aquilo que está por fora, chega ao segundo estágio do polimento da flecha. É o que eu chamo de estágio da lixa fina. São os detalhes. Se a lixa grossa tira todos os exageros, aquilo que está aparente, se a lixa grossa tira tudo aquilo
que as pessoas veem, a lixa fina tira aquilo que ninguém pode enxergar. E eu explico. A lixa fina trabalha no nosso temperamento. Existem pessoas que com tudo fica agressivo, com tudo suscita a velha natureza ou o velho homem com muita facilidade. Isso só sai na lixa fina. É o tratamento daqueles que se decidem ser usados por Deus. Segunda coisa que a lixa fina tira é a teimosia. Tem pessoas, e nos ouve esta manhã, que por mais que sejam ensinados, por mais que sejam orientados, não conseguem sair do erro, não conseguem se manter firmes. Tem gente, irmãos, e eu costumo dizer isso, que só aprende quando apanha. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que aprende só observando os outros errarem ou apanharem. Só de olhar a gente aprende. Já tem outros que não adianta olhar, só aprende quando apanha, só aprende quando a vida bate. Mas o que é pior é que tem gente que não aprende nem vendo e nem apanhando. Mas essa manhã a lixa do Espírito Santo vai tratar no teu ego, vai arrancar essa teimosia, e o que estiver servindo de brecha, que esteja dando legalidade ao inimigo de oprimir a tua mente, de travar as tuas pernas, vai ser quebrado pela autoridade do nome de Jesus, e você vai voltar a andar, vai voltar a caminhar, vai voltar a marchar, porque você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Outra coisa que a lixa fina tira é o desperdício do tempo, o uso desordenado e desorganizado do tempo. Há pessoas que conseguem, irmãos, perder tempo com tantas coisas que não edificam. Internet, por exemplo, redes sociais, por exemplo, jogos que não trazem edificação a ninguém, coisas que desagradam a Deus, coisas que não edificam. É por isso que eu louvo a Deus por esse trabalho tão abençoado que Deus tenha colocado no coração do nosso pastor e levantado uma equipe dedicada, porque mesmo nos tempos de uma geração dada aquilo que é virtual, você pode todos os dias na semana conectar-se com este e outros tantos canais que se preocupa em trazer para você um alimento espiritual genuíno, que se preocupa em trazer para você uma palavra de edificação. Cantores temente a Deus, que com os seus louvores tratam no fundo da nossa alma. Mensagens como a que acabamos de ouvir, que o inimigo pode fazer a proposta que ele quiser, mas está em nós a capacidade de dizer não às propostas do inimigo. E todas as vezes que nós resistimos, o leão da tribo de Judá, ele nos ajuda a permanecer firmes. O tempo, irmãos, é o grande desafio da nova era, é o grande desafio da nossa geração. As pessoas não conseguem de maneira clara ou justa organizar o seu tempo para ter uma melhor comunhão com Deus. E no tratamento para sermos usados como ferramentas na mão do arqueiro, uma das coisas que o Senhor precisa nos ajudar e ensinar é organizar o nosso tempo. Quanto tempo você tem desprendido da sua vida para servir a Deus?
Quanto tempo você tem usado na sua vida com coisas que não edificam? Segure essa aí. É verdade que a nossa geração é uma geração dada ao imediatismo, ou seja, muitos de nós derramamos nos pés do Senhor quando a guerra nos apresenta diante da nossa porta. Quando precisamos de um socorro, corremos para os pés do Senhor. Mas às vezes a guerra só acontece justamente porque você precisa se aproximar mais de Deus. É só folgar um pouquinho a corda, a gente esquece, a gente gasta o nosso tempo com outras coisas e esquecemos de Deus. Mas nessa manhã eu creio que o Espírito Santo vai tratar na sua vida e vai nos ajudar a escolher melhor o nosso tempo, a divisão de tudo que fazemos, para poder termos um tempo especial com Deus. Deus quer revelar a sua glória para a nossa geração, mas Deus procura na floresta da vida hoje. Ele está indo no bosque da tua casa, está olhando para você, e a pergunta esta manhã é esta: será que você é a madeira que Deus precisa para forjar uma ferramenta para ser usada para a glória dele nessa última geração? Deus está procurando você. É tempo de levantar da cadeira, é tempo de levantar do nosso estado de conforto e se expor debaixo da mão potente de Deus e aceitar o seu chamado. Glória a Jesus. Essas coisas ou esses defeitos internos só sai na lixa fina. Mais um exemplo aqui para eu passar essa parte da construção da flecha. A outra coisa que só sai na lixa fina é o medo. Existem pessoas que não conseguem nunca acreditar em si mesmo. Você acredita que as coisas dão certo para todo mundo menos para você. Talvez sofrimentos tenham acarretado a história da tua vida que te trouxe até o dia de hoje. E você imagina que o problema é específico, o problema é com você, que você não tem condições de mudar de vida, que você não tem condições de se levantar. Nunca aceita uma proposta. Tudo que vem à sua mão para fazer, você com medo de dar errado não aceita. Mas Deus essa manhã vai tratar dentro de você e vai arrancar esse medo. Aceite ser tratada por Ele. Aceite ser tratado por Ele. Esse medo vai sair. Esse medo de que tem algo dando errado vai sair. Esta manhã, essa covardia vai sair, porque Deus lhe chamou para uma obra específica e Deus nunca erra. Ele conta contigo essa manhã. Aleluia! Eu disse que as flechas, depois de tratadas, elas deveriam ser firmes, deveriam ser rígidas. Significa que para ser usado por Deus, a flecha, ela não tem que se dobrar, ela não se vende, ela não se mistura com o profano, tem que ser limpa, tem que ser separado, tem que ser santo. Lembra de Daniel na corte de Nabucodonosor junto com os seus amigos? Mudaram até os seus nomes, mas não mudaram o seu caráter, não perderam a identidade. Eram ferramentas de Deus que mesmo longe da sua
pátria, mas manteram a originalidade, não aderiram ao falso, não aderiram ao profano, não aderiram ao que é mentira, permaneceram fiéis para a glória de Deus. Receba a força, receba a resistência essa manhã, receba a concisão na sua alma, no seu espírito. Você é uma ferramenta para ser usada nas mãos de Deus. Depois do processo, na base da flecha, na haste, depois de ser limpa, depois de ser polida, aí vem a melhor parte. É a hora de receber em uma das suas extremidades a ponta da flecha. Aí é que vem um encaixe, e esse encaixe poderia ser feito de pedra ou de algum material precioso, mas muito resistente. O que isso significa, pregador? Depois de um tratamento de Deus pela palavra, aí vem o revestimento de Deus, são os dons de Deus, o revestimento de poder, para poder sermos usados na mão do Senhor. Toda preparação causa dores e leva tempo, mas depois da flecha preparada, vem o revestimento, vem a unção, vem a revelação, vem a glória do Senhor na sua vida. É quando percebemos que não dá mais para voltar, não dá mais para desistir, porque Deus já determinou e já te escondeu dentro da sua aljava. Aleluia! Essas ferramentas, irmãos, eu anotei aqui, eram ferramentas especiais, usadas por Deus em um tempo específico. Existe o tempo, irmão, do arqueiro, mesmo com a sua flecha pronta, preparada, ele coloca dentro da sua aljava. É Deus dizendo: existe um tempo determinado para eu te usar, são minhas ferramentas especiais, não dá para ficar exposto, não dá para ficar nas vitrines, porque quanto mais estiverem escondidos em Deus, Deus vai nos usar em um tempo específico. Eu me caminho para concluir essa reflexão essa noite, essa manhã, mas eu quero lhe dizer que depois da flecha pronta e escondida na aljava, o arqueiro está dizendo: agora eu sei que quando for preciso, eu posso te sacar da minha aljava para te usar, porque já está pronto, já está preparado. Pode soprar o vento que não vai perder o foco, pode tentar te quebrar, mas não vão conseguir. Estar firmes. Para concluir, depois da flecha preparada, pronta para ser usada, eu aprendi na Bíblia algumas estratégias do arqueiro ou do valente. Primeira, o arqueiro, ele mergulhava as flechas em um material extremamente venenoso. São as formas que Deus vai usar você de uma maneira muito singela, que vai contaminar. Na melhor introdução da palavra, são coisas que Deus vai usar você de maneira tão simples e que não aparente, que parece que não vai fazer efeito, mas nos outros, quando vem em você, vai perceber que de você está sendo exalado algo que não é natural, que não é normal. Vou explicar melhor. Na guerra literal, o arqueiro mergulhava a ponta da flecha num veneno e atirava contra o seu alvo. Ele não precisava atingir o outro inimigo em um órgão vital para causar danos nele. Era apenas tricar
triscar com a ponta da flecha mergulhada no veneno, que paulatinamente, quando o veneno ia fazendo efeito, ia enfraquecendo o inimigo. Deixa eu trazer para você a aplicação do crivo da revelação de Deus. Deus colocou em você uma unção, Deus colocou em você uma chamada, que quando Deus te usa, dispara você para, como uma ferramenta, atingir um determinado alvo. Só a tua presença faz o ambiente mudar. Só quando você abre a boca para louvar a Ele, ou trazer uma palavra, de você exala algo que não é natural, não é comum. É Deus quem usa. Alguém olha para você e diz: tem algo diferente nela, tem algo diferente nisso. O que é? É o antídoto que o arqueiro colocou na ponta da flecha. Aonde você passa, a graça e a unção de Deus te acompanha. Glória ao nome de Jesus. Para encerrar, uma última estratégia de um arqueiro para usar as suas flechas. Na guerra, os arqueiros untavam a ponta da sua flecha no azeite, preparava ela para ser disparada e ateava fogo na ponta da flecha. A flecha cortava o ar, cortava o vento, e aonde ela alcançava, incendiava tudo que estava ao seu redor. Qual é a aplicação, o pregador disse essa manhã para nós? É que Deus vai mergulhar você essa manhã no seu santo azeite, vai incendiar você de uma maneira que por onde você passar, as pessoas serão incendiadas pela unção de Deus na tua vida. Se prepare para ser usado por Deus, para levantar quem está caído, para acreditar nos improváveis, para devolver a alegria daquele que não consegue mais sorrir. Se prepare, porque o que Deus colocou na tua vida, o que Deus está determinando para você, dado todo esse processo que você vem passando sem entender até o dia de hoje. Quer ver como Deus te usa de maneira simples? Às vezes você questiona Deus e diz: quando eu mais preciso de uma palavra, sou eu que tenho que dar com a palavra para alguém. Quando mais eu preciso de um abraço, Deus coloca alguém para eu abraçar. É porque você é uma flecha usada pelo arqueiro, pelo guerreiro, pelo valente. Quando mais a gente precisa de um socorro, alguém vem até nós e pede uma ajuda, pede uma oração, pede uma palavra. O que é isso? É porque você é uma flecha na mão de Deus e está untada com azeite, e a sua alma está aquecida com o fogo de Deus. É um fogo que levanta, é um fogo que acredita, é um fogo que não desiste, é um fogo que ergue a tua cabeça e te mantém vivo e de pé. Glória ao nome de Jesus. Talvez você esteja dizendo assim: é impossível Deus me usar na situação em que eu me encontro. Mas eu vim aqui esta manhã para ser usado por Deus, boca de Deus, para te dizer: você é uma flecha nas mãos de Deus. Todo este processo, Deus está apenas te aperfeiçoando. Há coisas que na nossa vida parecem perdas, mas não há perda. É Deus que está passando a lixa, está tratando na base, para poder te usar, para poder te levantar. Nessa manhã eu gostaria de, com muita humildade, saber se entre nós, aqueles que nos ouvem, que talvez nas batalhas da vida tenha sido ferido
e está parado. Entregou os pontos, mas deseja voltar a ser usado como instrumento de Deus. Eu gostaria de saber se nesta manhã tem alguém que deseja aceitar a Jesus ou voltar para as fileiras das guerras espirituais. Deus quer te usar, Deus quer te levantar de novo. Você tem um nome, você tem uma chamada, você tem uma unção, que quem deu foi Deus, e ela é irrevogável. Precisa de uma atitude sua. Eu gostaria que você se manifestasse: eu quero voltar para o Senhor, eu aceito Jesus. A primeira vida já veio, aonde está a segunda? Deus quer te levantar de novo. Ele acredita em você. Essa falta de esperança, esse medo, vai sair hoje pela palavra de Deus para te erguer, para te levantar. Márcia Bezerra já se decidiu. Deus te abençoe, Márcia. Daqui a pouquinho nosso companheiro vai orar pela tua vida. Mas onde está a segunda? Eu sei que tem mais. O Espírito de Deus, ele não se engana. A palavra de Deus não é proferida ao esmo. Se levante, que todas as cadeias sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus. Tenha coragem de tomar uma decisão. Levante a cabeça e deixe o Espírito Santo te encher de novo. Aonde está você? Eu quero conhecer a segunda vida para Jesus. O dia é hoje, amanhã é hoje. Dado ao tempo, eu preciso devolver o microfone ao moderador, mas em nome de Jesus, cadê você? Ainda dá tempo. Você é uma ferramenta, uma flecha que está guardada na aljava de Deus. Mas está chegando o tempo de Deus sacar você da sua aljava, porque vai contar contigo nessa última hora. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Quero louvar a Deus por toda esta equipe, por todo esse trabalho. Ao nosso pastor, um grande abraço. E a todos os nossos amigos, dirigentes de congregações, obreiros, dirigentes de ciclo de oração, todos os irmãos em Rio Largo e em todas as outras cidades e estado que acompanham esse programa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E somos ferramentas na mão de um valente. Que Deus te abençoe e te dê muitas e ricas bênçãos em nome de Jesus.